Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem desta manhã tem como tema: equipando o exército com armas ofensivas. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 5 a 8, que diz assim: Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e, congregando-os na praça, junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: Sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há convosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Meu irmão e minha irmã, eu quero falar com você para que nós venhamos saber que devemos ter consciência da guerra, devemos tapar as brechas e devemos fortalecer as áreas enfraquecidas. Mas isso não é tudo que um exército precisa para sair à peleja contra o inimigo. Ele tem que se equipar com armas e escudos. E Ezequias tomou a precaução de conferir o seu arsenal e verificou que as armas eram insuficientes para uma batalha daquele porte. Sabe por quê? Porque os inimigos eram conhecidos pela força, pela fúria e pela perversidade com que enfrentavam e tratavam o adversário. E a palavra de Deus nos mostra o perigo em relação a sairmos à peleja sem o armamento necessário para enfrentar o adversário. O adversário é perverso e usa todos os meios para atingir o seu alvo, que é matar, roubar e destruir. A nossa guerra não é contra o inferno, contra Satanás e seus demônios. É por essa razão que não podemos sair para o confronto sem estar de posse de armas poderosas e imbatíveis que Deus colocou à nossa disposição. E a primeira arma ofensiva é a palavra de Deus. Com o escudo da fé, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. E com a espada do Espírito, a palavra de Deus, partimos para a ofensiva contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na certeza que eles não podem resistir ao poder desta arma que Deus deixou em nossas mãos. Como sabemos, Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. E a palavra de Deus é a única que pode apontar para uma direção segura. Sabe por quê? Porque quem criou o homem, quem instituiu o casamento, quem formou a família e tudo que os envolve, sabe conduzi-los rumo à felicidade tão sonhada. Como o rei Josias, precisamos redescobrir essa poderosa arma, que é a palavra de Deus. Precisamos orar como o salmista, dizendo: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. E em Hebreus 4, nos versículos 12 a 13, está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Essa é a arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos e que tem tantas vezes sido esquecida numa gaveta ou num móvel qualquer. É por isso que muitos cristãos vivem uma vida de fracasso, uma vida de derrota, porque não aprenderam a amar e manusear a palavra, que é a poderosa espada do Espírito. No Salmo 119, o salmista diz que ao ler sistematicamente a palavra de Deus, ele encontrava consolo, força, prazer, sabedoria, entendimento, pureza de coração, vitória, verdade, alegria, vida, direção, proteção, esperança, paz e confiança. A segunda arma ofensiva é a vigilância e a oração. Essa é uma arma poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos, mas não serve apenas para a defesa, é sobretudo para atacarmos as hostes malignas que tentam por todos os meios nos destruir e desviar os nossos olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus derrotou todos os principados e potestades que procuravam destruí-lo e impedir a sua missão. E no final do seu ministério terreno, ele disse em advertência aos seus discípulos, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Hoje em dia, o diabo tem entrado de forma mansa e sutil em nossos meios, em nossas vidas, em nossas famílias, nas igrejas, escolas e no trabalho. Mas como adverte o apóstolo Paulo, assim como não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Sem oração, a vida cristã fica pálida, sem vigor e, consequentemente, sem motivação e entusiasmo para sair à luta. A terceira arma ofensiva é a pregação do Evangelho. Essa arma poderosa da pregação do Evangelho, todo cristão deve usá-la contra o pecado, contra o inferno e contra o diabo. Aí a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E é por isso que o diabo não quer que os ímpios ouçam e entendam a pregação do Evangelho. É por isso que o diabo os ensurdeceu, cegou-os e endureceu-lhes o coração. Na parábola do semeador, Jesus deixa bem claro o quanto essa arma é poderosa. Na explicação da parábola, o Senhor diz que o diabo vem e arrebata algumas sementes. Se ele pudesse, roubaria todas, porque para ele é de vital importância atrapalhar esse trabalho, porque cada semente que desce ao coração do ouvinte é mais uma vida que o inferno está perdendo. Em Jesus, o homem é liberto do império das trevas e transportado para o reino de luz, o reino do Filho, o reino de Deus. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Quando falamos de Jesus a alguém, estamos pregando o Evangelho. Só o Evangelho pode interceptar, interromper e reverter a trajetória daqueles que caminham para a morte, para o inferno sem Jesus. É Deus quem diz a mim e a você. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte
e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. A quarta arma ofensiva é uma vida santa. Porque o que mais abala o inferno e faz com que os demônios tremam é uma vida santa e consagrada a Deus. O preço de uma vida cristã vitoriosa é alto. Em 2 Crônicas 29, versículo 3, está escrito que a primeira coisa que Ezequias fez no seu primeiro mês de reinado foi abrir e restaurar as portas da casa do Senhor. E logo em seguida, ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes transmitiu a seguinte mensagem: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Ezequias entendeu que a mais urgente e séria medida a ser tomada era se posicionar diante de Deus. Ele sabia que o poder do Senhor não se manifestaria, maravilhas não aconteceriam e o inimigo não se curvaria se a imundície não fosse tirada do santuário de Deus. Façamos como Davi, que orou ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Irmão e irmã, o preço que Jesus pagou para nos resgatar foi alto demais, o seu próprio sangue. Esse sangue nos purifica e nos liberta da condenação eterna do inferno. E o diabo sabe disso. Sabe que na cruz, Jesus o expôs publicamente ao desprezo, o derrotou e deu-nos a vitória. Ele sabe também que o pecado é o seu maior aliado para nos levar à bancarrota espiritual. E ele tem usado a arte, a cultura, o lazer, a religião e muitas outras áreas para levar muitos a pecar. Ele sabe que o erro enfraquece a vida cristã, debilita o cristão e o desqualifica para a batalha. Mas o desejo do coração amoroso de Deus é restaurar, levantar e purificar o que está caído na lama, na imundície do pecado. Ele quer colocá-lo de maneira digna na sua presença, como foram restaurados todos os objetos que o rei Acás, na sua transgressão, havia lançado fora. Mas isso só aconteceu depois que aqueles artigos foram devidamente santificados. Então eu lhe digo: arrependa-se dos seus pecados, tome posse do perdão de Deus e receba a purificação dos mesmos. A quinta arma ofensiva é a coragem. Depois de derrotar e subjugar o diabo sob os seus pés, Jesus colocou em nossas mãos uma poderosa arma, que é a resistência. Juntamente com ela, deu-nos outra igualmente poderosa, a coragem. Sem coragem, você foge da batalha. E fugindo, não oferece resistência ao inimigo. E não resistindo, é derrotado e, consequentemente, faz-lhe perigosas concessões. Quando nós rompemos os laços do pecado e do inimigo e colocamos a nossa confiança no Senhor, a vitória é só uma questão de tempo. Essa era a razão pela qual Ezequias lograva êxito. Ele era bem-sucedido. Ele ia com Deus e Deus com ele. Depois de romper categoricamente com o pecado e fazer aliança com Deus, Ezequias quebrou corajosamente o vínculo, o pacto que seu pai fizera com o rei da Síria. E o rei da Síria ficou revoltado e indignado
com a coragem do jovem Ezequias de romper a aliança e negar a se submeter e lhe pagar os pesados tributos. E assim, Senaqueribe aparelhou um poderoso exército e marchou em direção de Judá. Ele conseguiu se apoderar de algumas cidades, mas o seu objetivo era Jerusalém. Mas a cidade achava-se fortemente protegida pelos altos e compactos muros. Não conseguindo seu intento, através da força, ele mudou de tática. Passou a intimidar o povo de Jerusalém, fazendo terríveis ameaças. Condenou e acusou Ezequias perante o povo de ser o responsável por tudo o que estava se passando e o que ainda aconteceria. Temeroso e apreensivo, Ezequias cedeu e resolveu fazer um acordo comprometedor com o seu adversário. Chegou ao ponto de se sujeitar de novo aos caprichos e às imposições do rei assírio. Ele ofereceu o ouro dos tesouros reais, mas Senaqueribe queria mais. Foi aí que Ezequias tirou todo o ouro que revestia a porta do templo do Senhor para lhe dar, na esperança de aplacar a sua ira e a sua revolta. O maior erro de Ezequias foi pensar que o inimigo o deixaria em paz se fizesse o que estava pedindo. Pelo contrário, o problema se agravou. E a segunda fase da vida de Ezequias foi a do resfriamento do primeiro amor. Depois de já ter avançado, prosperado e obtido grandes vitórias, ele fez perigosas concessões. Depois de ceder e continuar cercado e perseguido pelo exército inimigo, Ezequias aprendeu a lição. Levantou a cabeça e saiu à luta. Ele cobrou ânimo, reagiu. Não continuou prostrado em seu quarto, lamentando seu erro e se maldizendo pelo que fizera. Precisava reaprender a lição de que só somos bem-sucedidos e vitoriosos quando vamos com Deus e Ele conosco. Foi por isso que, ao receber a carta do rei da Síria, afrontando-o e ameaçando-o, a sua primeira reação foi a de apresentá-lo ao Senhor. Ele tinha certeza de que aquela guerra não era sua, mas do Senhor. E, portanto, a vitória tinha que ser de Deus para eles. Não temas, é a palavra de Deus hoje para nós. Mesmo que estejamos apreensivos com os nossos filhos, com os nossos maridos, preocupados com o futuro, desempregados, distantes dos familiares, atravessando uma crise financeira, de saúde ou um problema difícil. Tire os olhos dos problemas que te afligem, direcionando-os para Deus, que tem nas mãos todo o poder para resolvê-los, por maiores e mais difíceis que sejam. Foi assim que Ezequias experimentou aquele grande livramento e vitória contra os assírios. A sexta arma ofensiva é a autoridade. Nós sabemos que em Lucas 10, nos versículos 1 a 3, Jesus comissiona os discípulos. E no verso 16, ele lhes dá autoridade. Em Lucas 10, do versículo 17 a 20, os discípulos retornam e apresentam relatório a Jesus do trabalho realizado. O segredo da vitória sobre Satanás e seus demônios está em tomar posse, pela fé, da autoridade que o Senhor nos concedeu. Por isso, não precisamos andar cabisbaixos, derrotados e desorientados. A palavra de Deus nos garante que em Cristo somos mais que vencedores. Então, no dia de hoje, vamos, pela fé, nos apropriar desta vitória que Jesus nos garantiu por ocasião da sua morte e ressurreição. E ele, ainda hoje, está a nos dizer o que disse aos seus discípulos no passado. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É o que eu tenho para você hoje,
meu irmão e minha irmã. E nós vamos orar e clamar a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui porque sabemos, Pai, que através da Tua palavra que diz, não temas, e é a Tua palavra que diz, Pai, que o Senhor já nos deu a vitória, é que nós agimos em ofensiva ao nosso inimigo, porque ele já é um derrotado, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E no dia de hoje, Pai, nós repreendemos toda a ação do mal, toda a ação do inimigo, todo o poder das trevas, porque nós sabemos que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E por isso eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E eu convido você que quer no dia de hoje entregar a sua vida a Jesus, ou você que está afastado do Senhor, se você assim quiser, nós faremos a oração com você. Você pode nos ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo o telefone: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Você pode nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo e também na página do Facebook Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.